Então, agora sim, vamos começar nossa aula. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre matrizes. Matrizes são nada mais, nada menos do que uma representação, um método da gente representar números, como se fosse uma tabela. Então, essas duas aqui são exemplos de matrizes que a gente tem, são exemplos aleatórios, não são nada específicos, e a gente tem que disponibilizar os nossos números alinhados, então eles têm que estar alinhados tanto verticalmente quanto horizontalmente, a gente não pode simplesmente embaralhar eles na nossa matriz. Então vamos olhando de fora para dentro para conseguir entender como que a gente escreve uma matriz. Primeiro, a gente pode observar que a gente tem que usar letras maiúsculas para representar uma matriz. Então, essa daqui é a minha matriz Azão e essa daqui é a minha matriz Bzão. E a gente pode representar com nossos elementos alinhados dentro delas e envolvê-las com parênteses ou colchete. Parênteses no caso da A e no caso da B tá com colchete. Eu poderia trocar, tanto faz, tem o mesmo significado. Eu só não poderia colocar com um traço, só uma linha, porque vai ter um outro significado no futuro. Mas tanto faz qualquer uma das duas representações. Bom, agora que a gente sabe como colocar a letra e como que a gente envolve os números, como que a gente organiza os números? A gente tem que organizar eles alinhados, tanto horizontalmente quanto verticalmente. Então, vai usar bastante o termo linha para horizontal, que é igual linha de caderno na horizontal, e as colunas, que são verticais, igual colunas de arquitetura, coluna grega, sempre na vertical. Então, sempre que falar de linha, ele quer saber essa organização em verde aqui, a horizontal. E muitas vezes eles vão chamar isso de M. Eles vão falar que M são os números de linha, o quanto de linha que a gente tem em uma matriz. E a coluna, que é a vertical, é essa organização em azul que a gente tem aqui nas nossas duas matrizes. Então, é como a gente organiza verticalmente cada parte dos números, e a gente dá pela letra M. Então, eu poderia dizer que a gente tem uma matriz, nesse caso, a matriz A, que eu vou pegar aqui da esquerda, que ela é em formato M por N. Então, M é o número de linhas e N é o número de colunas. No caso, eu tenho duas linhas em A e três colunas. Então, eu colocaria que A é 2 por 3. E dessa forma, a gente tem o formato da nossa matriz. No caso da B, a gente tem uma, duas, três, quatro linhas. E a gente só tem uma coluna. Que a gente tem quatro horizontais e uma vertical. Então, a gente fala que B é uma matriz 4 por 1. Então, aqui a gente só falou o formato dela, mas que é muito importante na hora da gente escrever uma matriz, que é como a gente sabe como é que a gente vai disponibilizar os nossos números, né? Então, uma coisa que é muito importante, que a gente vai usar essa aula inteira, é que a gente sempre vai falar horizontal antes da vertical. Então, se você vê que tem uma matriz A2 por 3 e você vai ter que montar essa matriz do zero, então você ainda não viu ela, você já sabe que 2 é o tanto de horizontais que tem nela e 3 é o tanto de verticais. Em vários outros momentos dessa aula, a gente vai ter que usar esse negócio de horizontal antes da vertical. Porque às vezes numa prova, num exercício, você só vê os números e você fica meio que na dúvida, qual que vem antes. Aí eu sempre uso a regrinha meio tosca de ordem alfabética. Eu penso que horizontal começa com H e vertical começa com V. Então, H vem antes de V, então horizontal sempre vem primeiro. Então, continuando analisando a nossa matriz A, agora a gente já sabe como escrever ela, como disponibilizar os nossos números e como ver qual que é o formato dela. Agora a gente tem que ver a posição dos nossos números. Porque para eu ter essa matriz A, eu preciso respeitar exatamente esse desenho que vocês estão vendo aqui, essa tabelinha de números. Eu não posso simplesmente trocar a ordem dos termos ou colocar em algum outro lugar. Não posso colocar o 2 no lugar do 8, menos 1 no lugar do 5. Tem que respeitar as posições. Então, igual a gente tinha na PA, que a gente falava que a gente tinha o termo A1, que é o primeiro termo, o A2, que é o segundo termo, a gente vai ter um endereço para os termos da nossa matriz também. Então, se essa matriz é a matriz Azão, A maiúsculo, os termos dela a gente pode dar por Azinho, A minúsculo. E o endereço dela, o local onde ela está, a gente dá por duas letras, que geralmente são I e J, que vão ficar ali na direita do A e embaixo. Lembra que eu falei que a horizontal sempre vem antes que a vertical. Então, sempre vocês vão ver que o I é a letra que vem antes. Então, o I dá a localização em linha, fala em qual linha que ela está.
E o J fala em qual vertical. Então, sempre horizontal e depois vertical. Então, no caso, se perguntasse para mim, qual que é o termo A12? Então, 1 vem primeiro, então fala para mim qual é a horizontal. Então, tá na primeira horizontal. E tá na segunda vertical, porque o 2 vem depois do 1. Então, tá na primeira horizontal e na segunda vertical. Quando você faz a intersecção, você encontra que o nosso termo A12, na verdade, é esse 3 aqui. Quando ele pede pra gente, por exemplo, A23, ele quer saber qual número que tá na segunda linha e na terceira coluna. Então, na segunda linha seria essa daqui, 4 menos 1 e 8, e na terceira coluna seria essa daqui, 5 e 8. Aí a intersecção é justamente o número 8. Então, é dessa forma que a gente encontra um termo, e é muito, muito, muito importante que a gente entenda o conceito de M e N e J. MN seria o número que vem aqui do lado, né, que fala qual que é o formato da minha matriz, e o I e J são o endereço do meu termo, dos meus termos dentro da matriz. Então, o I é a linha onde o termo está, e J a coluna onde o termo está. E sempre a gente respeita aquela regrinha que vem primeiro o número da horizontal e depois o número que tem a ver com a vertical. A gente poderia escrever qualquer matriz que tenha esse formato aqui, 2 por 3, dessa maneira aqui. Seria uma maneira mais generalizada de escrever. Que o termo que eu tenho nessa posição é o A11, porque está na primeira linha e na primeira coluna. O A12, ele está na primeira linha e na segunda coluna. O A13 está na primeira linha e na terceira coluna. E vai sempre seguindo esse raciocínio, independentemente de qual seja o formato da nossa matriz. Então, aqui é um modelinho mais generalizado, assim, das matrizes, que faz exatamente o que a gente conversou até agora. É dada por um número M de linhas, então, independentemente de quantas linhas a nossa matriz tem, a gente vai simbolizar dessa forma, e um número N de colunas, que é o tanto de verticais que a gente tem. Aí a gente dá o endereço dos nossos termos dentro da matriz através do I e o J. Então, tá na linha I e na coluna J. Tem alguma dúvida até aqui? Tá tudo bem? Todo mundo tranquilo? Aqui é a parte mais básica, que são só os conceitos e para conhecer a matriz, mas é o que mais importa para a gente entender que, na real, é o que mais cai no Enem. Então, é muito importante que não tenha ficado nenhuma dúvida. Tá tudo bem nessa parte aqui? Deu para entender esse modelinho de matriz? Deu sim. Beleza. Então, depois que a gente entende como a gente avalia uma matriz já formada, a gente vai para o que a gente chama de lei de formação, que é meio que o processo inverso. A gente vai ver, não é uma equação, mas é como se fosse uma frase escrita em linguagem matemática, e aí a gente vai formar a nossa matriz, a gente vai desenhar a nossa matriz do zero. Então, aqui é só um exemplo, que ele fala que eu tenho uma matriz A, dada por termos Azinho e J, então ele fala que tem uma matriz A, e os meus termos são Azinho, dados pelo endereço IJ. E o formato da minha matriz é 2 por 3. Então, a gente já consegue montar o esqueleto dessa minha matriz, que vai ter duas linhas e três verticais, que é o primeiro passo, né? A gente primeiro tem que colocar o formato da matriz para então a gente colocar os nossos termos dentro. Então, aqui ele fala o formato. Só que ele não contou para a gente ainda quais são os termos que a gente vai colocar aqui dentro. Isso vai ser dado justamente por essa parte aqui. Quando ele fala para a gente que o A e J é dado pela multiplicação de I por J. Aí a gente tem que sempre se lembrar que o I fala qual horizontal que está esse termo A e o J em qual vertical. É importante ele falar para a gente que o termo é dado em AJ, porque apesar de ser uma convenção a gente sempre usar essas letras, tem alguns vestibulares, não os principais, mas que podem talvez colocar uma outra letra aqui. Aí é só se lembrar que as letras que estão aqui, a primeira representa em qual linha tá, e depois em qual coluna que tá. Então, ele fala para a gente que o AJ é dado pela multiplicação de I por J. E a gente já sabe que se está na primeira linha e na primeira coluna, é o A11. Se é A11, significa que o I é 1 e o J é 1 também. Então, para a gente calcular esse termo, a gente tem que fazer a multiplicação. I vezes J, 1 vezes 1. Então, o nosso termo A11 é 1. O nosso termo A12, ele está na primeira linha e na segunda coluna, por isso que ele é um A12.
Então, é I1 e J2. Aí a gente pode substituir aqui na nossa equaçãozinha e a gente encontra que o A12 é igual a 2. E a gente vai fazendo esse processo com todos os termos conforme a sua posição. Então, aqui está na primeira linha, terceira coluna, a gente multiplica I por J, 1 vezes 3 igual a 3. Segunda linha, primeira coluna, 2 e 1, 2 vezes 1, 2. A22 é segunda linha e segunda coluna, então 2 vezes 2 igual a 4. E 2, 3, e 2, 3 é o J, 2 vezes 3 é igual a 6. Então, esse é só um exemplo de um jeito que pode cair para vocês. Não necessariamente vai ser dado dessa forma de multiplicando I por J, poderia ser I mais J, I elevado a J, J elevado a I, 2I. Eles podem brincar com isso. Mas se vocês entenderem muito bem o conceito do que representa esse I e o que representa esse J, vai ser bem tranquilo de lidar com isso. Aí sempre lembrando, primeiro horizontal, depois a vertical. Agora, para mostrar para vocês como que esse negócio cai no Enem geralmente, eu trouxe duas questões para vocês que vão usar bastante dessa teoria inicial, que é realmente entender o que significa uma matriz e como a gente pode interpretar ela. Então, esse é do Enem de 2019, e ele fala que um professor aplica, durante 5 dias úteis de uma semana, testes com 4 questões de múltipla escolha a 5 alunos. Os resultados foram representados na matriz, e essa matriz aqui, que está no meio da página. Nessa matriz, os elementos das linhas de 1 a 5 representam as quantidades de questões acertadas pelos alunos Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica, respectivamente, enquanto que as colunas de 1 a 5 indicam os dias da semana, de segunda a sexta-feira, respectivamente, em que os testes foram aplicados. O teste que representou maior quantidade de acertos foi aplicado na, então ele quer saber em qual dia teve mais acertos. Então vamos lendo com calma esse exercício. Primeiro ele fala: nessa matriz, os elementos das linhas de 1 a 5 representam as quantidades de questões acertadas por cada um dos alunos. Então, ele fala que as linhas de 1 a 5, ou seja, as horizontais, né? 1, 2, 3, 4, 5, cada uma delas representam os acertos de cada um dos alunos. Então, ele fala respectivamente. Então, a primeira linha, a linha 1, vai ser o tanto que a Ana acertou, os acertos da Ana. A segunda linha, que é o 2, vai dar os acertos do Bruno. A terceira linha dá os acertos do Carlos. A quarta linha dá os acertos do Denis. E a quinta linha dá os acertos da Erika. Então, dessa forma, a gente só tem que mostrar que a gente sabe o que são as linhas, né? Que seria na horizontal. E ele fala que nas colunas de 1 a 5... Peraí que tem alguém entrando. Ué. Bom, vamos continuar então. Qualquer coisa, não sei, acho que ela deve ter saído. Então, ele fala pra gente que nas colunas de 1 a 5 indicam os dias da semana de segunda a sexta-feira. Então, cada coluna vai representar um dia da semana, e ele fala respectivamente pra gente saber que vai na ordem certa. Então, as colunas são a vertical. Então, a primeira coluna vai ao primeiro dia da semana, que é segunda-feira. A segunda coluna é terça, a terceira coluna é quarta, a quarta coluna é quinta, e a quinta coluna é sexta. Então, isso significa que as linhas dão os acertos de cada aluno, e a segunda, ó, a vertical, fala quantos acertos teve por dia da semana. Como ele pergunta pra gente qual foi o dia que teve mais acertos, né? O teste de qual dia que teve mais acertos, a gente tem que justamente somar quantos acertos teve em cada vertical, já que isso representa quantos acertos teve em cada dia da semana. Então, é literalmente só somar. Então, você vai somar 3 mais 3 mais 2 mais 3 e encontrar que na segunda tem 11 acertos. Você vai somar todas as outras verticais e você vai encontrar que todos os outros dias tiveram 10 acertos no total. Mas na segunda tiveram 11 acertos. Então, segunda é a nossa resposta. Tinha as opções lá segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E a resposta seria justamente segunda-feira. Então, esse é um exercício que ele realmente testa de vocês saber basicamente o que é linha e o que é coluna. É só lembrar, linha de caderno, coluna vertical. E esse exercício do Enem de 2018, ele fala que a transferência eletrônica disponível TED é uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre 5 bancos, 1, 2, 3, 4 e 5.
Ou seja, não tem nome dos bancos, mas a gente vai numerar cada banco. Tem o banco 1, banco 2, banco 3, banco 4 e banco 5. Durante um mês. Para isso, ele dispõe esses valores em uma matriz A e J. Então, o nome da nossa matriz é A, que é essa daqui que está desenhada, e os nossos termos são Azinhos, e o endereço delas são I e J. Como o I veio antes, o I é o endereço dela em questão de horizontal, e o J fala em qual vertical que ela está. Em que I é menor ou igual que 1 é menor ou igual que I e menor ou igual que 5, ou seja, o I pode ir de 1 até 5, que é o que a gente vê aqui no nosso desenho, né? Tem 5 linhas no total. E 1 é menor ou igual que J, é menor ou igual que 5, que é o que a gente vê aqui também, que a gente tem da vertical 1 a vertical 5. E o elemento A e J, os termos, de cada um dos termos da nossa matriz, corresponde ao total proveniente das operações feitas via TED em R$ 1.000.000, transferidos do banco I para o banco J durante o mês. Observe que os elementos A e I são igual a zero, uma vez que TED é uma transferência entre os bancos distintos. Essa é a matriz obtida para essa análise. Aí tem a matriz que a gente tem desenhada, e com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantia via TED é o banco, aí qual banco que transferiu mais. Então, vamos analisar o enunciado. Ele fala para gente que o elemento A e J corresponde ao total proveniente das operações em milhões de reais. Ou seja, cada um dos nossos termos, né, porque A e J são qualquer um dos nossos termos, qualquer número que você pega na nossa matriz, significa um valor em milhões de reais que foi transferido de um banco para o outro. E eles foram transferidos do banco I, ou seja, o banco I é quem transferiu. Então, isso significa que cada horizontal é o quanto cada banco transferiu. Para o banco J, então, cada vertical é quanto cada banco recebeu durante o mês. Então, a linha é o quanto ele transferiu e a coluna vertical é o quanto ele recebeu. Observe que os elementos AI são igual a zero, que é essa diagonal aqui, porque A11, A22, A33, A44 e A55 são igual a zero porque um banco não pode transferir para ele mesmo. Então, fica no valor de zero porque não transferiu nada mesmo. E ele pergunta para a gente qual foi o banco que mais transferiu. Se ele quer o banco que mais transferiu, a gente tem que analisar as transferências, não o quanto que eles receberam, mas o quanto que eles realmente transferiram. E ele fala que é dado pelo banco I, ou seja, a linha horizontal. Como ele fala banco I, significa que a primeira linha tem a ver com o banco 1, porque é a linha I1, então banco 1. Se for I igual a 2, é o banco 2. Se for I igual a 3, é o banco 3. I igual a 4, é o banco 4. E I igual a 5, é banco 5. Então, tudo que a gente tem que fazer aqui é somar, para saber quanto cada banco transferiu naquele mês. Então, o banco 1 transferiu 6 milhões, o banco 2 transferiu 3, o banco 3 transferiu 5, o banco 4 transferiu 4, o banco 5 transferiu 5. Ou seja, qual foi o banco que mais transferiu? Foi o banco 1. Então, esses são dois exemplos de como pode cair essa teoria no vestibular. O Enem gosta bastante de cobrar essa parte inicial da aula, na verdade. O resto da aula não é muito a cara do Enem, é mais essa primeira parte.